Boa noite, pessoal. Vamos de bate-papo, né, com o pastor Ivonei da Igreja Reviver. O nosso tema de hoje vai ser sobre jovens casais. Quero agradecer a todos aqueles que estão nos assistindo. E hoje, uma grande liderança, uma grande referência para mim. Tive uma grande oportunidade de trabalhar junto, né, e pouco tempo trabalhamos junto, aprendi muito com ele, pastor Ivonei, pastor, né, de casais, né, pastor da Reviver. Isso, a minha junto com a Chayana, que é pastora também, né? Nós pastoreamos os jovens casais aqui da nossa igreja. Exatamente. Legal, pastor Ivorei. E o nosso tema hoje vai ser jovens casais. Então fique ligado aí. Vamos começar então? Vamos lá? Vamos bater um papo Pode então. abrir com uma oração para a gente? Vamos lá? Vamos lá? Vamos dar graças aí pelo que o Senhor tem feito na nossa vida, né? Amém. Pai, nós te damos graças, te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é bom. Cremos que a cada dia temos visto a tua bondade, temos vivido ela. Em nome de Jesus, que tenhamos um tempo de qualidade, um tempo, Deus, de crescimento, não somente, Pai, conhecimento para dizer que sabemos, mas principalmente para vivermos tudo isso que o Senhor tem nos ensinado em nossas vidas. Em nome de Jesus, nós oramos, pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Pessoal, eu convidei o pastor Ivone para essa live, meu amigo particular, mas teria um integrante aqui da nossa página justificado e por motivos de saúde, contato com pessoa com positivo até, né, que o seu pai esteve viajando para Curitiba, o pai dele está com suspeita de Covid. E então ele mandou uma mensagem para mim, então por segurança, né, e por respeitar todas as normas e a lei, a gente decidiu que ele não participasse da live, então eu estou aqui fazendo, né, o papel que seria do nosso amigo. Mas vai ser bênção, então quero que vocês que estão nos assistindo, também o pastor, que a gente possa interceder pela vida dele, Sim, com né, e certeza. também pela vida do seu pai, tá? Então, sim, o pai dele também lá que ligou para ele, né? Ainda não saiu o resultado, não fez o teste, mas o amigo dele lá testou positivo, então, né, teve o contato. Então, com medidas, a gente vai estar intercedendo aqui, né? Pastor Ivonei, muito obrigado por ter aceitado o convite. Essa página justificada, a gente criou esse portal para a gente estar podendo chamar pessoas, né, abordando alguns temas chaves e levando uma clareza para as pessoas que nos assistem, né? E dentro de tudo que está acontecendo, dessa pandemia que pegou todo mundo de surpresa, a gente criou um portal. Essa página é administrada por mim e mais 3 amigos, né? Então, nesse momento também quero agradecer o pessoal que está aí, né, por trás dos bastidores, nosso amigo Adriano Lima, o Adailton também, e nosso amigo Pedro também, que, né, está em sua casa agora, mas está nos assistindo e está nos apoiando aí, né, e vai dar nos o suporte. E ia te agradecer, cara, por ter aceitado, né? Vamos aí, tamo junto. Vamos A caminhar. gente, como eu digo, a gente, pouco tempo que a gente conviveu junto, a gente criou um laço, assim, parece de... A própria Bíblia diz, né, que amigos maiores que São irmãos, né, chegados, melhores são que irmãos. chegados. Então, a Exatamente. gente pega no pé um do outro aí. Então, Por ter liberdade e amizade, na verdade. o irmão muito mais velho com o irmão mais novo, né? Entendeu? Assim, Claro que a beleza e a simpatia ficou no mais velho, né? vamos se dizer que sim. Vamos se dizer que sim. Brincadeira. Pessoal, só para lembrar aqui, a gente vai estar recebendo comentário por outra rede de comunicação e perguntas. Se a gente vê que a internet está travando muito, a gente vai desativar os comentários que atrapalham um pouquinho. Tá bom, pastor? Beleza, beleza. Pode ser assim? Porque às Ótimo. vezes fica comentando muito ali, então a gente tem uma outra rede aqui, que o pessoal vai vendo as perguntas e me manda aqui, e daí eu faço a pergunta para você. E Fechou? daí a gente não atrapalha a nossa live e também não atrapalha essa beleza, né? Porque às vezes o comentário ali fica atrapalhando o seu rosto. Vamos lá? Vamos lá, vamos bater um papo aí. Vamos lá. Pastor Ivonei, por que você se tornou líder de casais e como você descobriu esse chamado? Então, contar um pouquinho da história primeiro, né? A Chayane e eu, nós estamos casados há 14 anos, completamos agora em maio. Nós somos pais da Helena e do Benício. A Helena tem 3 anos e 11 meses, o Benício 1 ano e 8, quase 1 ano e 9 meses, melhor dizendo. E a gente começamos a caminhar desde o começo do casamento, sempre envolvido com o ministério da igreja, sempre envolvido no chamado. Em 2010, a gente foi consagrado pastor aqui na igreja.
em 2013, o nosso pastor tinha um sonho de implantar um curso para noivos, na época. E na época, dentro dos casais que trabalhavam na igreja, enfim, a gente começou a implantação de um curso para abençoar os casais antes de se casarem. E eu sempre costumo dizer que a minha é uma fase favorita, porque eu gosto de separar eles antes de casarem, que é o curso de noivos, que minha esposa e eu ministramos. E daí, há um ano e meio, uns 2 anos atrás, o pastor chamou a gente para o desafio da liderança do Ministério de Jovens Casais, que foi um ministério que começou na liderança de outro casal na nossa igreja, que foram os desbravadores. Eles lideraram durante um tempo, e devido a um remanejamento também ministerial, a gente acabou fazendo essa alteração, e a gente assumiu, então, a liderança do ministério, e a gente está aí há cerca de 1 ano e meio, 2, liderando diretamente o Ministério de Jovens Casais, que se encontra 2 vezes no mês, num culto para jovens, no caso, mas a gente também já lidera desde 2013 aqui na nossa igreja o curso de noivos, que também diretamente trabalha com jovens casais, no caso. Legal. E em toda essa tua trajetória, né? Quais foram os maiores desafios? Ou quais são os maiores desafios de pastores jovens casais? Então, cara, casamento jovem, quando a gente vive uma série de várias transições, eu digo, né? Da época de quando eu casei, lá em 2006 para hoje, muita coisa mudou. Muita teoria, muito livro que foi escrito, muita coisa boa tem no nossos materiais cristãos, né? Então, isso tem ajudado bastante a gente. Quando eu digo, falo sobre desafio, o relacionamento em si, a vida a dois, ela é um desafio. E o grande desafio justamente porque, como a cada dia que passa a gente vê o ser humano ele conseguindo uma certa independência na sua vida, tanto homem quanto mulher, profissional, educacional, ministerial, a gente acaba percebendo que às vezes essa questão individual acaba sendo um desafio muito grande, no caso, né? Então eu vejo que os maiores desafios justamente essa questão relacional, essa é o se doar um para o outro, no caso, dentro de um relacionamento, de uma vida a dois, no caso. É o que eu Uhum. mais percebo, assim, de desafio maior, digamos, de relacionamento, né? Então, hoje em dia a gente vê muito, não tá bom, não tá me agradando, eu vou largar, vou separar. Então, a gente vê como isso acaba atrapalhando um pouco os relacionamentos e acaba prejudicando bastante isso. Na sua visão, assim, tipo uma outra perguntinha, mas entrando no bate-papo, esses casais, eles têm coisas em comuns, tipo assim, geracionando todos eles, né? Todos eles, assim, têm as coisas em comuns, ou cada coisa, cada casal tem sua coisa, cada um tem sua questão, são constantes, ou são casais velhos ou casais novos, como é que você avalia nisso? Eu avalio São da seguinte diferentes? forma: cada casal, cada um são criados de uma forma, né? Eu sempre costumo dizer assim que só Deus para fazer dar certo um casamento mesmo. Eu sempre falo isso. Por quê? Pega a criação da esposa, a criação do marido, com pais diferentes, criação diferentes, orientações diferentes. Como eu falava no lar do adolescente, tu vai lembrar disso. Os teus pais te criaram de um jeito e você vai criar os seus filhos de um outro jeito. Não significa que um ou outro estão errados, mas significa que são jeitos diferentes. E aí, quando isso vai se juntar dentro de um mesmo teto, acaba sendo um desafio muito grande, no caso. E dentro da sua história, cada um acaba tendo uma perspectiva diferente em relação à sexualidade, a dinheiro, a questão financeira, a questão profissional, a como resolver os problemas. Outra, a gente acaba identificando que tem casais que o casamento foi uma fuga do relacionamento com os pais, porque era conturbado, uma fuga do relacionamento, sei lá, buscar uma certa independência de sair de casa, infelizmente ou não, mas como a gente no mundo, nós cristãos temos entendimento do que a questão sexual ela só acontece no casamento, deveria acontecer somente no casamento, a gente acaba observando que às vezes essa motivação pelo sexo também é algo que acontece, daí acaba se frustrando de alguma forma porque traz consequências. Então, se de um contexto geral, eu sempre acabo identificando que o meu relacionamento, o que eu tinha principal, pai e mãe, se ele não foi bem resolvido, eu penso que ele é sempre o fator principal e primordial num relacionamento afetivo conjugal. Então, isso é algo que sempre me chama muita atenção, ou seja,
A gente vai voltar lá numa questão que é a questão da paternidade, da orfandade, que acaba prejudicando de alguma forma os relacionamentos, né? Legal. Como o curso de noivo, né? Você dá o curso de noivo ali, Isso. deve abordar muitas questões realmente, como você falou, né? Você gosta mesmo de separar, mas não é pelo lado ruim. Na verdade, não é pelo lado ruim. Eu entendo que isso é alertar a pessoa, né? O que que Sim, sim, você com certeza. depois a gente vai correr um pouco a Bíblia ali. Anotei algumas questões aqui na Bíblia, mas depois abordar essas perguntas, mas a gente entra em outro assunto. Deve ser difícil. A gente, porque eu gosto de separar. Na verdade, não é que separar, na verdade é alertar. Na verdade, né? No Sim, momento é difícil, mas depois é capaz de voltar assim, ó, Ivonei, pastor Ivonei, obrigado. Porque eu ia fazer uma grande cagada na minha vida. eu já atendi casais e eu sempre digo para eles assim, ó, a pessoa certa no momento errado é a pessoa errada. Então, assim, às vezes a pessoa com quem você, o camarada está lá namorando e tudo mais, ou a moça está namorando, realmente é a pessoa de Deus para a vida dela, é a pessoa que Deus vai unir os propósitos deles e vai ver algo fluindo no reino. Eu sempre também tenho esse entendimento que Deus não simplesmente fez fulano para fulano, eu entendo que Deus pega aquilo que ele tem na história da minha esposa, nos propósitos de Deus na vida dela, e juntou com a minha. E deu certo, só que, claro, nesse dar certo tem a química, tem o relacionamento, tem a atração, tem toda essa questão que envolve um relacionamento a dois, no caso. E quando falta isso no relacionamento, e somente a base sexual é pouco para um relacionamento, na verdade, né? Então isso é um problema muito grande. E por isso que eu sempre costumo dizer que o ideal é que assim você conheça a pessoa num ambiente natural dela, ou seja, saiba realmente como ela é, porque a vida a dois, o relacionar-se diariamente com alguém, é o que vai mostrar, poxa, mas eu namorei 10 anos, 6 anos, 5 anos, e agora eu estou conhecendo a pessoa de fato. Não é garantia de sucesso no casamento. Como também não significa que namorou 1 ano, 6 meses, sei lá, não vai ser produtivo, né? Por exemplo. Legal. E com toda essa tua trajetória no Ministério de Casais, imagino quantos casais já não passou pela sua mãe e pela pastora Chayane, né? Que, querendo ou não, quando a gente se trata de outro casal, acaba mexendo com a gente, né? Sim, Porque bastante. faz tu pensar, pensar e repensar no que tu vai falar, né? Com Porque certeza, às com certeza. vezes, vamos supor assim, é um momento que tu tem que, né? O pastor de casais, na verdade, ele tem que estar com unidade com Deus. Por quê? Porque às vezes tu pode pegar um aconselhamento que tu tá uma ferida na tua alma, ou uma questão que tu passou no dia a dia ali, e tu chega assim, faz dessa forma, depois pensou, já foi jogado ao vento. Então, realmente, tu tem que estar toda a vida centrado, né? Sim, sim, é fundamental isso, porque como a gente está falando de uma questão que é o relacionamento diário, e cada vez mais a gente observa as pessoas hoje, sabe, sou Everton, Maninho, enfim, não sei como é que tu quer que eu te chame aqui, né? Tanto faz. Você é Tanto faz, íntimo demais para me falar disso, Everton. Me chama pode- maninho. o que a gente observa é que cada vez mais a gente pensa que as pessoas terceirizam as suas decisões. Então, poxa, fulano falou isso, então eu vou tomar essa decisão, e quando, na verdade, isso acaba atrapalhando, porque eu entendo que um aconselhamento pastoral é fundamental, mas a decisão é sempre do indivíduo. É como no filho pródigo. A decisão de ser filho novamente, ou seja, de entender a paternidade do pai, foi do filho, não foi do pai. O pai nunca deixou de ser pai. Foi o filho que não o quis mais. Então eu entendo que de igual forma somos nós com Deus. Quem decide ser filho somos nós, porque Deus sempre vai ser nosso pai. Deus sempre está disposto a nos amar. Com esse mesmo pensamento, ou seja, dentro de um casamento a decisão é minha, eu não posso terceirizar, não posso colocar a culpa no outro, achando que simplesmente a gente vai, não, então eu vou colocar a culpa. Foi o que eu sempre, eu brinco de alguma forma quando eu aconselho, que assim, Deus não escolhe cônjuge para ninguém, porque o primeiro casal deu errado. Quando Adão diz assim, Senhor, foi a mulher que tu me deu. Nossa, fez um, quando juntou, e aí Deus, pô, foi a mulher que tu me deu. Ou seja, a culpa é tua, não é minha. Então, Uhum. isentar-se da responsabilidade, né? Esse é o problema, no caso. Na verdade, já vem desde o princípio, né? O ser humano ele terceirizar e se ausentar Isso, das suas culpas, né? É mais isso. fácil, dói Bem menos, mais na cômodo, verdade, né? Hã? bem mais cômodo, na verdade, né?
E com toda essa tua trajetória, com vários aconselhamentos, né, uma pergunta, na verdade, pode ser uma sua opinião ou uma visão. Você Uhum. acha que a paixão ela acaba, o amor ela acaba? Eu entendo que amor é uma decisão. Cada dia mais que passa, eu penso e entendo e vivo dessa forma, porque eu decido amar, eu decido estar do lado da pessoa. Eu sempre costumo dizer que realmente você estar apaixonado é fundamental, afinal de contas faz o teu coração bater, faz tomar decisões que você não e comportamentos que você não tomaria no teu raciocínio normal, talvez, tomando somente a razão, por exemplo. Só que você precisa decidir. Claro que, eu decido amar a pessoa, ok, mas você precisa se sentir atraído por ela, se sentir envolvido com ela, com essa pessoa, no caso, né? Se a pessoa não tiver esse entendimento, essa visão, eu entendo que é um problema. Então, assim, vai acabar? Vai. Porque, como eu sempre digo, e trago nos aconselhamentos, nas aulas, enfim, nas ministrações, é, vai ter hora que, quando tiver um problema, o que vai realmente sustentar e fundamentar o relacionamento foi as decisões que foram tomadas, foi aquilo que nos sustenta como fé. E só a paixão, ela é muito pouco. Eu sempre costumo dizer que é como um adolescente, né? E o jovem também, mas o adolescente parece muito mais. Ele acorda amando e vai dormir odiando, ou o inverso, ou seja, é uma montanha russa, é aquele batimento cardíaco veloz, no caso, com aquela oscilação o tempo inteiro. E a paixão ela pode provocar isso, tomar uma decisão em virtude de um sentimento. Por exemplo, a gente nesse momento de pandemia, nós tomamos decisões às vezes baseadas mais nos nossos sentimentos que nas nossas razões, que na nossa razão. E se a gente toma baseado no nosso sentimento, a gente pode às vezes beneficiar alguém em detrimento de outro. E aí é algo que não é bacana no caso, né? Não é legal. Legal. Bem explicado, assim, para quem está nos assistindo e para quem entrou agora, né? A gente aqui é da página Justificados e hoje nós estamos tendo um bate-papo com o pastor Ivonei, pastor da Igreja Reviver, e o nosso tema hoje é sobre jovens casais. É um ministério em que o pastor Ivonei é à frente da Igreja Reviver já há muitos anos, né? Com a pastora Chay, que até está nos assistindo. Um Também, beijão, também. pastora Chay, por ter emprestado o Ivonei um pouquinho para a gente, trazer essa Cara, eu sabedoria, tô desde o meio-dia sem casa hoje. Meu Deus do céu. Toquei direto aqui na igreja, eu tô dando aula, então tá. Ah, Eu tô aqui. hoje teve TR, né? Tamo. Não tem aula, nós temos teologia, né? Vou correr um pouquinho aqui a Bíblia, que em 1 Coríntios, 1 Coríntios Uau, sempre fala, né? isso. E o Paulo, ele é bem taxativo em algumas questões de relacionamento. Sim. Até porque ele fala aquilo que Paulo fala à igreja de Corinto, ele não fala nas outras cartas, né? O Novo Testamento ele tem uma grande quantidade de cartas paulinas, né? Uhum. Coríntios, Gálatas, Efésios, Colossenses, Tessalonicenses, enfim, Efésios e tudo mais, são cartas às igrejas, e aquilo que ele fala à igreja de Corinto, principalmente no que tange relacionamento, ele não vai falar a outra igreja. Então, a igreja de Corinto estava dando um certo trabalhinho para Paulo, eu acho, né? Eu acho que no dia a dia, no Sim. relacionamento ali, estava dando certo trabalho para ele. E foi usado, né, para trazer uma clareza, né? Foi. Com certeza. Pastor Ivonei, com toda essa nova geração que está vindo, com toda essa mudança que a gente teve, vamos se botar em todos os aspectos. Eu Sim, tô com 30 anos, realmente, mas também algo essa questão do relacionamento antes do casamento, né? Relacionamento sexual. isso. Realmente eu não tenho prioridade para falar porque realmente eu não consegui realmente ter uma juventude e sem ter uma relação sexual, Uhum. né? Então, por mais que sabia, os pastores ensinavam, os líderes ensinavam, mas é como você falou, o desejo da carne falou muito maior que o desejo do espírito, né? E Isso. realmente a gente tem várias consequências por ter uma atitude e uma escolha errada. Até a Uhum. própria Bíblia fala, se eu não me engano, ali que eu marquei, 1 Coríntios 6:12, né? Sobre a sensualidade condenada, ali quando Paulo fala que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Então, realmente, eu posso fazer aquilo, mas aquilo no momento não seria o ideal para mim. Que também ele fala que o relacionamento sexual seria realmente ideal após o casamento, né? E realmente eu não cumpri isso, sofri muitas consequências, realmente, mas eu tenho aqui prioridade, não tenho vergonha de esconder, porque eu acho que quando realmente aquela pessoa, quando ela é tocada por Deus e transformada, ela não tem que esconder o passado,
mas o passado foi lançado ao fogo, Deus não te condena, o importante é de hoje para frente, quando a gente começa a acertar os nossos erros. Então, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, quer dizer, vergonha sim, por saber e não cumprir, mas eu sei que Deus me perdoou. Amém. Mas nesse tudo que nessa mudança que tudo que está tendo da geração, da era digital, né, do entretenimento, como é que vocês conseguem aconselhar os jovens casais até segurar até o casamento? Porque se na minha época já era difícil, imagine agora, né? É um desafio muito grande. Eu já peguei várias situações bem complicadas, de vários tipos de relacionamentos, em relação à questão da sexualidade. A primeira que apareceu, que foi a mais assim, foi o dia que Deus deu assim a melhor estratégia de resposta para mim. Foi na primeira turma de noivos, foi lá em 2013, e aí teve um casal que chegou para mim e disse assim, pastor, na realidade nem me chamava de pastor, porque como a gente tem uma relação muito próxima, chamava até somente pelo nome, não tem problema com isso também. Chegou assim, Ivonei, nosso casamento está marcado. Eu a amo, ela me ama, eu amo ela, aquela história, né, do amo ela. Qual o problema da gente ter relação? E aí, na hora, a primeira coisa que eu comecei a pensar foi, nossa, é um casal que viveu a adolescência, a infância, a adolescência na igreja, a juventude na igreja, está na igreja e vem me fazer essa pergunta. Então, já foram em 500, tantos retiros, tantas pregações, tantas orientações, e daí veio com essa história. Eu disse para eles o seguinte, vamos fazer o seguinte, próxima vez que vocês forem ter uma relação, vamos fazer o seguinte, então. Vocês, antes de começarem, vocês param um pouquinho e vocês oram a Deus. Tá? Então vocês oram o Senhor, pede para o Senhor que nos tenhamos um momento bacana, que ela possa chegar no orgasmo, que eu também, que dê tudo certo. E depois de 3 minutos, que eu sei que é igual a mim hoje, né? 3 minutos está pronto, que passar o negócio de vocês param novamente e agradecem para o Senhor. Obrigado por esse momento, que para a glória de Deus deu tudo certo. Aí o semblante deles foi fechando, foi realmente se apavorando, e eles assim, não, mas pastor, eu acho que não dá, né, fazer isso nesse momento. Pois é, querido. Se tu já sabe que isso tu não podes orar a Deus num momento talvez como esse, ou próximo desse, é porque tu entende que é errado e que é pecado, então não faz mais. Então, se depois eles não fizeram ou não, foi outra história, no caso, mas foi a melhor resposta que eu pude dar a eles. Já ouvi pessoas falarem, mas o século XXI mudou, a gente está no outro momento, está noutra situação. A palavra de Deus não muda, a palavra de Deus é imutável, tudo pode mudar, menos a palavra de Deus pode ser mudada. Então, ainda que a gente continue achando que não é problema, mas venhamos entender e compreender perfeitamente que aquilo que Deus estabelece como um pecado, como um erro, não mudou desde então. Basta nós vermos aquilo que Deus estabelecia como pecado em toda a história, continua sendo pecado em toda a história. E a pessoa ter uma relação sexual dentro da juventude, seja antes do casamento, adolescência, juventude que seja, isso traz sérias consequências, traz sérios problemas. No caso, o grande problema que eu vejo muito mais é que a pessoa acaba se frustrando cada vez mais, achando que aquilo ali está preenchendo ela, quando na verdade o que está faltando para ela é justamente uma vida com Cristo. E mais do que isso, eu já vi pessoas que até não queriam ter tido a relação sexual e acabaram cedendo. E depois ficaram extremamente frustradas e profundamente arrependidas e tiveram suas vidas prejudicadas de alguma forma, espiritualmente falando. E o que a gente sempre observa? Que a raiz de alguma amargura, de alguma questão emocional, alguma falha, alguma questão emotiva da sua vida, na sua infância, juventude, adolescência, enfim, acabou prejudicando e motivando de alguma forma com que aquela pessoa acabasse tendo caindo no pecado sexual e tudo mais. Enfim, E também, como você falou, né? Nessa questão da força da relação sexual e também por fazer, gera várias consequências. E acaba, quando a pessoa se frustra ou quando não é do jeito esperado, tu acaba vindo com um problema e saindo com dois, três, quatro e ter que, às vezes, sarar várias outras feridas, né? E daí exatamente. traz uma complicação na alma e realmente em outros aspectos. Por isso que, e também na vida pessoal, né? E na vida particular com Deus, porque o inimigo ele usa isso como condenação, né?
E daí onde se afasta, né? Tu tem aquele bloqueio de voltar para casa do pai, como você falou. Aí gera uma decisão do cara se querer voltar a ser filho ou não. Só que Exatamente. nesse trajeto há o perigo, né? Nesse É, trajeto há o perigo. o grande problema é porque assim, a gente até recebe o perdão de Deus, e tem um texto que eu gosto muito, o Salmo 130, o verso 3, ele fala assim: se tu, soberano Senhor, registrasse todas as nossas iniquidades, quem escaparia? E o grande problema é que muitas vezes, e sempre vai ser assim, Satanás sempre vai querer nos acusar do nosso pecado. Ele sempre vai querer nos lembrar, mas aquele dia tu fez isso. Ah, tu está falando, por exemplo, é fato. Tu e eu estamos conversando agora numa live, a nossa vida é mudada, não é mais aquilo que nós éramos antes. Eu também, eu só vim para a igreja na juventude, eu não vim para a igreja antes. Então a minha vida para trás é uma vida desvirtuada, enfim, no caso. Então a gente sempre vai ser lembrado, no momento como a gente está conversando sobre aquilo que Cristo pode fazer numa vida de alguém, a gente vai ter o quê? Aquela lembrança que Satanás sempre vai querer nos trazer. Oh, mas aquele dia tu fez isso, tal dia tu fez aquilo. Por quê? Querendo nos acusar do nosso pecado. E é aquilo que acontece com alguém quando acaba estando numa situação como essa. E o grande problema é que a gente acaba vendo, às vezes, na juventude, que assim, o jovem ele é muito concentrado. Poxa, mas o que que eu não posso fazer? O que que eu não posso ter na vida que Deus não quer? Quando eu prefiro falar o contrário. O que que Deus quer que você viva que você não está vendo? O que que Deus pode fazer na sua vida que você não está observando? O que que Deus tem para te oferecer? O que que Deus tem para proporcionar na tua história e que você não está sabendo perceber agora? No caso, porque a gente fica muito concentrado no que não pode, ao invés de se concentrar e viver o que pode. Legal. Até tem uma perguntinha aqui, posso ler? Vamos lá, vamos lá. No pastoreio, às vezes, temos que confrontar as pessoas, Sim. como é confrontado alguém sobre um erro ou pecado. E já aconteceu alguma coisa inesperada em algum momento desses? Já aconteceu algumas situações bem delicadas. No caso, situações de ter que envolver outras pessoas, né? Inclusive pastores que caminham no ministério com a gente, porque o grande problema é que as pessoas até aceitam o confronto, mas nem todas, no caso. E isso é um problema nosso. A gente precisa saber lidar com o confronto, porque isso vai nos promover, isso vai nos curar, isso vai nos sarar, isso vai fazer com que a nossa vida possa ser mudada, transformada. Então, falar para a pessoa de um apontamento que ela está errando nunca é bacana, mas é extremamente fundamental para que ela possa viver algo sobrenatural em sua vida. E o que Satanás sempre vai querer? Tirar a pessoa do seu propósito. Então, a gente poder proporcionar à pessoa que, olha, você está errando nisso, ó, aconteceu tal situação, vamos mudar isso aqui para você viver uma nova história, viver um novo propósito. Não significa que a gente vai passar a mão na cabeça, mas o que significa que a gente vai fazer os apontamentos que Deus está nos trazendo. Não, eu sempre falo essa questão seguinte: eu não estou te julgando, eu não estou querendo apontar o dedo sobre você, mas o que eu quero trazer é a compreensão sobre aquilo que você tem conduzido a sua vida. E certamente, à luz da palavra de Deus, à luz daquilo que Deus tem nos ensinado, à luz daquilo que Cristo tem ministrado ao longo da história, não é o ideal. Então, o confronto, o conflito são situações difíceis, mas são extremamente necessárias. Eu uso uma expressão hoje que é assim: tem pessoas que vão precisar nos encarar para conversas difíceis. O que são conversas difíceis? São aquelas conversas de 5%. Porque aquela conversa de 95%, que é aquela conversa paz e amor, aquela conversa água com açúcar, aquela conversa simples, é tranquila. Mas aquela conversa difícil, ela é extremamente importante e necessária. Legal. Temos mais uma pergunta aqui. A gente tem outro celular aqui e as perguntas vêm conforme a página vem aqui. Pastor Ivonei, qual é o principal conselho que o senhor dá para um casal que está começando a vida em dois? A vida dois, né? Se tiver, vou imaginar que estão namorando, né? O principal conselho que eu dou é eu sempre digo assim: namoro de crente é namoro broxante. O que é o namoro broxante? Tem que ter bastante luz, tem que ser um namoro que nunca seja sozinho. O casal ele não pode se isolar. Eu sempre falo isso. Por quê? Se a pessoa se isola, ela fica vulnerável. Um exemplo: quando a gente está trabalhando e o nosso patrão está ali próximo da gente, a probabilidade de nós nos desconcentrarmos da função é muito menor, muito pequena.
Agora, se o nosso patrão aparece uma vez no mês na empresa, o encarregado mal olha para a gente, a probabilidade de nós relaxarmos ela é muito grande. Ou seja, dentro do relacionamento é a mesma coisa. Tenha um casal de líderes, um casal de líderes jovens, um casal que tenha mais fé, um casal que já tenha tido a experiência do relacionamento a dois, que possa ajudar. Porque a probabilidade da gente ter alguém ali, ó, como é que estão os relacionamentos? Como que você está caminhando? Como que está sendo o seu dia a dia? Como que está sendo vencer a tentação? Porque lá em 1 Coríntios, como a gente acabou de ler, o próprio apóstolo Paulo ele vai dizer, porque não vos sobreveio tentação que não possais suportar. Parece até uma piada de mau gosto, na verdade, né? Porque, poxa, tentação que eu não possa suportar. Eu sempre, no curso de meus, eu falo assim, rapaziada, a gente pensa, a sogra não vai estar em casa, o cunhado viajou, não tem ninguém em casa, só vai estar ela e eu. Então a gente pensa na situação, a gente maquina a situação. Ah, pastor, aconteceu. Ô, irmão, aconteceu não, eu já tive a tua idade, eu sei como é que funciona. Eu já passei por esse caminho. Eu sei como é esse dia a dia, no caso. Então, quem está começando a namorar, o ideal é tenha um casal que você possa prestar contas. Seu pastor, seu líder, um amigo muito próximo que você saiba que tenha fé para lhe ajudar no dia a dia. Isso é fundamental. Tá. Aí falamos sobre o relacionamento, já falamos sobre a questão do pecado antes do casamento, Isso. né? Da relação sexual. E nessa pergunta, a mesma pergunta ali, sobre um conselho de dar para o casal que está começando, você mencionou apenas o namoro, né? E após casado, que aí é onde a realidade se tornou. Irmão, vou te dizer, casamento, eu sempre falo, uso algumas expressões no dia a dia, que a vida a dois, o começo dela, o camarada pensa, né, até eu conversava no final de semana, porque o sábado teve culto de casais, de jovens casais, e aí dentro do culto, ali naquela dinâmica toda, eu conversando com eles, eu trouxe um dado, uma planilha, melhor dizendo, com algumas orientações, como se fosse um sexômetro, né? Aquele casal que pratica relação sexual 2 vezes o dia, no caso, então aquele casal que está lá, aquele sistema de lua de mel ainda, então é aquela questão fogo todo dia, então é tudo isso. Tem aquele que já está somente numa vez ao dia, mas o casamento está em dia, está bacana. Só que sexualidade não reflete, casamento não é só sexo, casamento é muito mais do que isso. É parceria, o entender que os dois muitas vezes vão trabalhar o dia inteiro, os dois têm responsabilidades, têm um trabalho. Por exemplo, um casamento que não tem parceria, que não tem entendimento, numa vida pastoral, é uma dificuldade. Não vai, o ministério não vai se manter. Por que que hoje eu posso liderar casais juntamente com a minha esposa? Por que que a gente pode ministrar uma palavra sobre isso? Porque, por exemplo, agora não sei a hora que nós estamos agora, mas enfim, minha esposa está em casa, está com os filhos, eu estou na igreja, a gente está aqui conversando. Hoje é um dia, mas tem vários dias que é assim. Só que não é uma briga quando a gente chega em casa, pelo contrário, é uma compreensão, uma parceria entre os dois. O ideal é sempre, o fundamental no relacionamento para mim é comunicação, diálogo. Ou seja, fale o que você está pensando em amor, com carinho, com delicadeza, com gentileza, seja gentil. Sabe, eu trouxe uma palavra sobre inovar o seu casamento, então assim, faça coisa diferente. Experimente um prato diferente. Ah, mas eu não consigo comer um Shining Box, por exemplo, fazer propaganda aqui, né? Não consigo fazer o yakisoba. Não sei, não tem como pagar. Querido, faz em casa. Tem um tempo junto com a sua esposa, cozinha os dois juntos. Olha a receita, o YouTube está aí para ensinar um monte de coisa, né? Tem um tempo de qualidade. Aproveite os momentos juntos, aproveite esse momento de relacionamento de vida a dois. Penso que isso é fundamental, é crucial nesse nosso dia a dia, que às vezes a gente acaba não dando a devida atenção. O senhor falou um ponto-chave, falei senhor, olha só, um cara tão novo. Mas, o Ivanei, você falou um ponto-chave, a comunicação, né? E a falta de comunicação, pelo que a gente vê, né, tem destruído o casamento. Bastante, Onde bastante. a gente falou sobre a era digital, onde se perde a comunicação, diálogo mesa, né? A mesa reflete ali, né, a questão de como você falou, conversar, falar o que pensa, dialogar, arrumar os problemas, os defeitos, e aonde a era digital entra, né? Porque Sim, hoje, querendo ou não, hoje é todo mundo conectado no 220 na internet. A, sa- o, sal- a- O remédio para essa pandemia
Ninguém quis saber é a internet, mano, que curou a pessoa. É, Imagina se sem a internet. Tinha gente se pirando já dentro de casa. Porque sim, hoje sim. o ser humano ele não consegue ficar sem conectado o que está acontecendo no momento. É a era digital, a gente sabe disso. E realmente a falta de comunicação tem afetado alguns relacionamentos, né? E você como, né, pastores de casais, já enfrentou por causa disso ou por causa de outra situação, casais que, vamos supor, 2 meses de casado, está em crise para a separação? Já. Eu lembro que, infelizmente, teve um casal, um tempo atrás, eles se casaram, inclusive fui eu que celebrei o casamento deles. O namoro teve alguns enroscos, algumas situações, enfim, mas, infelizmente, quando chegou ali no começo, eles casaram, se eu não me engano, na metade do ano, mesmo por essa época que nós estamos agora, quando chegou no começo do ano seguinte, ali 6, 7 meses, eu acho, de casamento, infelizmente a gente foi para atendimento pastoral, fizemos alguns atendimentos, alguns aconselhamentos, mas não foi possível a manutenção, né? E, então, assim, fica muito delicado, a gente lamenta profundamente, porque, como eu falei, passar por um curso de noivos não é garantia, pastor fazer casamento não é garantia, mas o que garante mesmo é a dedicação dos dois, dia após dia, dentro desse relacionamento, dentro dessa vida dois, para que eles Uhum. realmente venham entender isso. E a comunicação é tão importante porque eu sempre, um exemplo que eu tenho usado hoje nos casais é mais ou menos assim. Quando nós éramos criança e nós errávamos, nós até falávamos para os nossos pais. À medida que nós fomos crescendo, a gente parou de falar. Por quê? Com medo da correção, de apanhar, enfim, de alguma situação, da repreensão, do castigo que o nosso pai fosse dar. Só que quando a gente continua crescendo, a gente tem a mesma atitude, inclusive dentro do relacionamento. Se na primeira vez que Eva ouviu a serpente, ela, ao invés de ter continuado o diálogo, tivesse ido até Adão e dissesse: Adão, estou com vontade de comer o fruto, estou com desejo, estou me sentindo atraída, estou me sentindo com vontade disso. A probabilidade, isso é a minha teoria, tá? Não está na Bíblia isso. A probabilidade de Adão ter aconselhado Eva, dos dois terem chegado diante de Deus, porque Deus visitava diariamente, eles tinham um encontro diário com Deus. Era muito grande para eles não pecarem. Só que ela ficou sozinha com aquilo ali. Ela ouviu somente aquilo e guardou para ela. Se eu ouço algo, só tenho vontade de algo, eu não falo para minha esposa, se eu não converso com ela um problema, se eu minto para ela em alguma situação, a probabilidade de haver uma quebra de aliança no sentido de confiança é muito grande. Por quê? Eu vou ficar com medo do que ela vai falar. Só que eu não sei o que ela vai falar, porque ela nunca falou. Mas se eu já tive alguma briga, porque tu és assim mesmo, tu sempre erra, tu sempre faz isso, tu és igual ao teu pai, tu és igual à tua mãe, ou algo parecido, se a gente já teve algum desentendimento nessa linha, quando a gente vem para um segundo problema, a probabilidade de nós não falarmos ela é muito maior. Por quê? Poxa, eu errei de novo. Eu fiquei devendo no cartão, eu gastei o que não podia, eu perdi o emprego. Sei lá, eu gastei alguma coisa que não poderia, eu estou tentado por alguém, não sei. Então, a probabilidade de acontecer algo de ruim é muito grande. Então, por quê? Por conta do medo que alguém vai nos repreender. Então, uma coisa que eu aconselho os casais é assim, tem um desentendimento, seja paciente para ouvir. Se você está a pessoa indagando, conversando, qual é a tua motivação? O que você vai fazer? Você só vai brigar? Claro que não vai ficar reganhando os dentes, feliz da vida porque a pessoa errou. Mas a forma como a gente reage diante de um erro de alguém é o que vai determinar se ela vai continuar confiando em nós ou não, dentro do relacionamento. Legal. E é isso que tem faltado. Você vê isso que tem faltado, isso, Vejo, né, vejo. como pastor Falta de jovem. bastante. Sim. Hoje você lidera quantos hoje ali na igreja, pastor? Então, a gente tem uma frequência aí, por exemplo, na média de 25, 30 casais, mas o número de casais da igreja é bem grande. Né? O giro é Sim. bastante grande porque o jovem casal ele tem uma agenda bem difícil, bem diferente, né? Do jovem que não é casado. Porque daí ele tem compromisso com trabalho, com família, com faculdade, filhos, essa agenda é um pouco diferente, né? Então, alguns frequentam uma vez a cada 2 meses, uma vez a cada mês, enfim, tem essa oscilação. Então são 25 casais Isso, e são 25 na média, né?
média, né? Vamos supor uma média assim, né, olhando assim, superficial, são 25 Isso. casais e são 25 maneiras de Na aconselhar. verdade, 25 maneiras de aconselhar, exatamente. Exatamente, são 25 formas de a gente falar, Uhum. 25 percepções que a gente vai tendo. Ontem mesmo, essa semana mesmo, eu atendi um casal de noivos agora, e aí nesse atendimento, depois que eu cheguei em casa, eu olhei para minha esposa e disse, esse casal tem um problema nessa área. Deixa eu te falar sobre isso, eu falei. A motivação do casamento deles eu acho que é essa. Ela disse para mim que não, mas a minha percepção é essa, que a motivação do casamento está sendo mais uma fuga do que outra coisa. Eu quero acreditar naquilo que ela me falou e eu espero realmente ser uma verdade, porque a probabilidade de haver uma frustração é muito grande. E um dos grandes problemas é essa comunicação, porque às vezes a gente tem, parece medo de falar para outra pessoa o que está pensando ou sentindo. Não é que a gente vai ofender, mas é entender, olha, eu estou querendo fazer isso. Eu estou com essa situação. Meu irmão, por exemplo, recentemente, ele veio pedir um aconselhamento para mim, ele vai noutra igreja, ele disse, olha, eu estou com tal situação no relacionamento, eu disse, o que que tu queres fazer? Ele disse, eu não quero entrar nesse negócio financeiro. Eu disse, então fala para ela que tu não quer entrar. Ah, mas fala que tu não quer. É muito melhor a frustração no começo do que lá na frente, daqui a alguns anos, daqui a alguns meses, tu disser, mas eu nunca quis estar aqui. E aí ela vai dizer, poxa, mas tu nunca me falou. Então é muito melhor a gente falar no começo, porque o que que é isso? Isso é a questão da comunicação. Essa comunicação é fundamental. Só que o problema é que homem e mulher têm formas diferentes de comunicar. Nada para a mulher é nada? Não. Para o homem, nada é nada, por exemplo. Não é verdade? Quando a gente está na Sim. caixa do nada, a gente está na caixa do nada. Mulher, você pergunta para ela: o que que foi? Nada. Se a gente não pergunta, é um problema. Se a gente pergunta, também é. É o desafio da comunicação no relacionamento a dois. Então, conhecer, né? Muita gente se casa sem se conhecer, né? Daí é onde gera um A problema, né? gente só se conhece dentro de um casamento. Eu casei com 1 ano e 2 meses de namoro, eu me casei. Comecei a namorar em março de 2005, dia 28, e dia 20 de maio de 2006 eu me casei. Ei, não erra porque ela tá te vendo. Eu não erro, eu não erro. É mais fácil ela errar, Ah, é. tá? Então, essa questão nossa diária da vida a dois, ela é muito importante. Eu sempre digo para os casais, quando eles se casam, o primeiro ano é ajuste. Onde vai botar a toalha de banho? Aonde, como vai apertar o creme dental? As pessoas brigam por pouca coisa. Vou dar um exemplo meu, né? Vou falar da minha vida, vou falar da vida dos outros. A Chayana, no começo do casamento, ela tinha por exemplo, ela tinha uma mania. Isso eu falo nos noivos, falo no culto, então não dá nada a falar aqui. Ela deixava, às vezes, penteava o cabelo, e ficava a escova, pente. Normalmente a escova de cabelo ficava em cima da pia. E eu sou um pouco perfeccionista, tu sabes disso, né? Um pouco chato, enfim, detalhista, né? Prefiro falar assim. E aí, no começo do casamento, eu brigava, obviamente. Poxa, ela tá aqui jogado. Não, eu vou lá e guardo, tá? No outro dia de novo, no outro dia de novo. E aí eu peguei e disse assim, até que chegou um dia, você quer saber uma coisa? Acho que eu pego e guardo. Então eu pego e guardo. Ah, mas aí ela vai fazer outra coisa. Não, mas o que me incomodava era aquilo. Então, já que me incomoda, eu vou lá e guardo e pronto. O que que eu resolvi fazer? Brigar por pouca coisa? Melhor não. Entendeu? Então é muito melhor ter uma comunicação. Eu lembro que no primeiro mês de casado, a Chayna e eu, ela pegou, ela dobrou minha camiseta em 3 partes. Camiseta passada, né? E aí eu falei assim, poxa, mas tá amassada, minha mãe fazia assim, nossa. Pra que eu fui falar isso para aquela mulher? Nunca mais eu falei aquilo. Né? Então, o importante é conversar. Porque se ela não fala nada para mim, eu iria reclamar sempre com fazer comparação com a minha mãe. E o que queria acontecer? Ia causar uma frustração nela e eu iria talvez nem perceber. Só que eu tenho que entender que eu não estou me casando com a minha mãe, eu estou casando com a minha esposa. Se eu quisesse me casar com a minha mãe, eu continuaria solteiro dentro de casa. Parece que nós estamos conectados. Seria a próxima pergunta-chave. Mas antes, vou dizer que, Chay, depois eu vou fazer uma live contigo e te dar a oportunidade, tá? De resposta, tá bom? Pastor Pode, Ivone, você falou aqui questão parecido ou quando o casal fala, você não é minha mãe fazia isso. O que que deve gerar dentro de um casamento essas questões, né? Que a gente casa com uma pessoa diferente,
de família diferente, criação diferente, e às vezes a gente tem pessoas que se casam achando, vamos supor, eu me casar com uma mulher achando, vou casar com a minha mãe, porque minha mãe vai cuidar da minha roupa, faz comida certinho para mim, e realmente não é. E Não. vice-versa, a mulher achando que vai casar com o pai, e realmente não é. Tu já pegou casal assim, com problemas assim? Já peguei. Por exemplo, eu teria um casal que já estão casados há 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, sei lá. Fui eu que fiz o casamento deles também. E a moça, ela é muito parecida com o pai dela. E aí, o que que acontece? O rapaz é o oposto do pai. Só que o pai, para ela, é um herói. E aí eu disse assim, olha, tu tens duas escolhas. Ou tu continua com teu pai, ou tu casa com teu marido. Só que tu tens que entender uma coisa, ele é assim, não vai mudar. Por isso que a conversa, principalmente dentro do namoro, ela é fundamental. Eu aconselho os casais da seguinte forma. O que não pode faltar no relacionamento para você? Eu não abro mão que a minha esposa seja uma exímia cozinheira. Ela gosta de cozinhar? Ela quer ficar em casa cozinhando para você? Não, eu não quero. Então não casa. Então não casa. Porque, mas a gente se ama, querido. Você vai, porque assim, tu vai abrir mão de uma comida fresca todos os dias para uma esposa, ou tu vai ter que, a esposa vai ter que abrir mão de um conforto de trabalho, por exemplo, para estar fazendo aquela comida perfeita todos os dias para o seu marido. Se vai ser assim, vai gerar frustração no relacionamento. Então é melhor que não case, no caso. Então o ideal é que não tenha. Por isso que essa comunicação é fundamental. Eu lembro de um casal que uma vez eu atendi, na realidade o rapaz era amigo meu. Ele é amigo meu, inclusive, até hoje. Ele disse para mim assim, eu estou namorando com uma pessoa e tal, tô de enroscado com ela, e a gente podia sair junto, né? Tu e a Chay e a fulana e eu, né? Eu disse, não, pode ser, legal e tudo mais, só que ele e eu somos amigos, não o casal, né? Como não é amigo do casal, sim meu. E aí eu disse, mas algum problema, alguma situação? Então, cara, eu não aguento conversar com ela é muito chata. Eu disse, o que tem então? Daí a Chay conversa com ela e tu conversa comigo. Se, cara, quer um conselho, separa. Se tu não tem paciência para conversar com ela hoje, quem dirá no casamento? Que vai ser só vocês dois dentro de casa. Imagina um casal desse na quarentena agora. Dentro de casa, tendo Sim. que olhar um para o outro. Conviver juntos. Esse é o problema. Então, comunicação é fundamental nessas horas. Antes, durante, casamento, pós, enfim. Né? Então, e outra, ficar comparando as pessoas não é legal. Não é legal porque, entenda, você decidiu se casar com a sua esposa, com o seu marido, enfim. Então, só vai gerar frustração e incômodo. Até porque eu sempre uso um exemplo, né? A relação nora-sogra não é tão fácil quanto a relação genro-sogra, no caso, né? A nora parece uma competidora com a mãe, né? Só que não são dois amores diferentes. Deve ser, isso aí é bem. Como diz, a nora não aguenta a sogra não aguenta a nora, entendeu? Então, O relacionamento normalmente ele é mais difícil, é o que eu mais percebo isso. O relacionamento entre a nora e a sogra, a probabilidade ela é um pouquinho menor de durabilidade, assim. Mas tem os dias que pode acontecer de dar certo. legal. E outra perguntinha aqui. A questão do casamento sobre a influência dos pais dentro do relacionamento. Dentro do relacionamento, quando eu faço a celebração de casamento, eu falo o seguinte para os pais que estão presentes, normalmente eles estão, e falo para os noivos o seguinte: até o dia de hoje, o seu principal relacionamento era o seu pai e a sua mãe. Então, você devia satisfações a eles, você se justificava com eles, você dava razão a eles, você escutava os conselhos deles, respeitava, honrava e tudo mais. Isso, tudo bem, ok. A partir de hoje, o seu principal relacionamento é a sua esposa, é o seu cônjuge. Então, é a pessoa com quem você vai passar o resto da sua vida. Significa que eu não vou mais ouvir os meus pais? Não. Possivelmente pela experiência deles, por aquilo que eles somaram na tua história, é importante ouvir os conselhos, mas não significa que o ideal é que, antes de você contar uma novidade para sua esposa, você vai contar para os seus pais, ou antes de você contar uma novidade para o seu marido, você vai contar para os seus pais. Claro que tem situações em que, por exemplo, o meu pai tem algumas experiências, então, pai, quero tomar tal decisão, quero ter tal influência. O que o pai pensa? Isso é importante, no caso. Só que não é o primordial. O ideal é que realmente o cônjuge juntos possam tomar as melhores decisões, porque são eles que vão viver aquela situação.
Então, essa influência dos pais, ela é positiva desde que o casal, em comum acordo, entenda que ela é positiva. Porque os pais também precisam compreender que se os filhos tomaram a decisão de se casarem, são os dois. É a história do... Eu uso a expressão, né? Campanha pela vida, cada um cuida da sua. Então, que nós pais possamos nos colocar cada um no seu lugar, entender que os nossos filhos vão tomar as decisões de forma mais assertiva. Eu penso que é por isso que o salmista tem aquele texto que vai falar que os filhos são como a flecha na aljava de um guerreiro, né? na flecha de um guerreiro. Eu entendo que quando a gente lança uma flecha, a gente espera acertar o alvo da melhor forma possível. A mesma coisa são os filhos. Quando a gente lança eles para a jornada profética deles, a gente espera que eles acertem da melhor forma possível. E no caminho entre acertar o alvo, viver o chamado, eles vão sempre se lembrar daquilo que o pai aconselhou, daquilo que a mãe aconselhou, daquilo que os pais disseram. Então, que a gente possa educar os nossos filhos dessa forma, que sejamos educados também assim pelos nossos pais, né? Instruídos também. Oh, legal, legal ter esse bate-papo. Pessoas aí que estão nos assistindo e aqueles que passaram por aqui com certeza estão tendo uma clareza. É um tema que difícil, vou ser bem sincero, é um tema difícil de abordar, porque hoje na verdade lidar com adolescentes, jovens, principalmente jovens casais, é difícil. Por quê? Pela era que estamos vivendo, né? Sim, tem muita É muita dificuldade. verdade sem verdade, né? Sim, bastante, bastante. Bastante situações, Então, eu porque eu já peguei casais, eu tenho ideia, que o camarada prefere, às vezes, a pornografia do que a esposa, entendeu? Já vi casais que a esposa diz, vai ver um vídeo pornô e deixa eu dormir, entendeu? Então, olha só como tem as situações nossas de dia a dia, entendeu? E aí entra o aconselhamento pastoral, entra a necessidade de orientação, então são os desafios. imagino que isso deve ser uma guerra física, porque é do aconselhamento, mas uma guerra sua também, querendo ou não, espiritual, né, pastor? Porque são Bastante, lugares que tem que entrar com cuidado, né? bastante, bastante, porque são áreas muito delicadas, né? Até porque por trás de uma pessoa que está ferindo, por trás de uma pessoa que talvez está machucando alguém no relacionamento, como diz o próprio Augusto Cury, é uma pessoa que está ferida por trás, por dentro, e que está descontando a sua raiva, está descontando o seu descontentamento, está machucando alguém porque já foi machucada. Então a forma dela reagir é esta, no caso. Legal. Outra pergunta aqui, um pouco mais avançada e um pouco mais polêmica, mas eu tenho certeza que você vai se sair bem. Vamos Lembrando tentar. que se fechar o nosso tempo, a gente volta, pode ser? Vamos lá, mais um Só mais um pouquinho. pouquinho, só pra gente terminar, pede pra Chay deixar. A Chay deixa, a Chay é parceira nossa. Vamos lá. Sobre a questão da separação, a única aliança. Delicado, né? Delicado, 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 até ali delicado. fala em 1 Coríntios 7:10 aqui, vou até abrir aqui, que é a hora, né? Aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier se separar, que não se case ou que se reconcilie com seu marido, né? E que o marido também não se aparte de sua mulher. Exatamente. Realmente é complicado porque hoje nós estamos num mundo moderno em que nada faz mal, mas Deus nos deixou a Bíblia como orientação. O que você Sim. tem a nos informar com isso? Sendo pastores de casais, né, aconselhador de jovens casais, tanto namorado, tanto noivo, tanto casais. Tem que ser uma faca de dois gumes, é ou não é? É sim, sim, não, não. E como é que tu consegue orientar e qual é a reação? O que tu deveria nos falar aqui, uma clareza? Então, apesar da pouca idade, diria, né? Tenho 35 anos. Nosso pastorado aqui, eu sou o pastor mais novo da igreja, no caso. O nosso pastor também é meio novo, ele é bem, a gente tem idade próxima, o pastor Júnior e eu. Mas eu sou bem conservador nesse quesito, assim. Sou bem conservador quanto à separação, quanto ao divórcio, quanto a qualquer forma de acontecer isso, porque eu entendo que o casamento é para sempre. É até que a morte o separe, é o meu entendimento, é a minha interpretação, é o que eu entendo da palavra de Deus. Eu entendo que é aquilo que Deus realmente espera que a gente venha viver
e ponto final. Só que eu também entendo e como a relação humana ela é completamente diferente daquilo que se vivia em tempos passados, que quando acontece uma separação, a gente precisa entender, às vezes, motivos que levaram a acontecer isso. Eu sempre costumo dizer que cada história, cada caso é um caso. Cada história é uma história. Cada situação é uma situação. Cada circunstância é uma circunstância. Porque, às vezes, eu já vi situações de infidelidade, situações de abusos que a pessoa estava recebendo, estava sofrendo. Então, nossa, isso prejudicaria de forma muito intensa e problemática para toda uma vida de uma pessoa. Então, é muito complicado, assim. Perdão. Ao mesmo tempo, eu entendo que Deus ele tem um perdão gracioso sobre as nossas vidas. Eu já usei alguns textos, por exemplo, a mulher pecadora, a mulher adulta que chega diante de Jesus, certamente ela era judia, ela conhecia a lei, mas ela pecou. Jesus perdoou. A mulher samaritana que está diante de Jesus, ela também conhecia a lei. Ela também sabia sobre a ideia de adoração, discutindo com Jesus sobre a ideia de adoração entre Samaria e Jerusalém. Jesus perdoa e traz a ideia de perdão para ela e traz o contexto do perdão. A mesma coisa, aquela mulher pecadora que entra na casa de Simão, quando Jesus está jantando, Simão o fariseu, não Simão o apóstolo. E no caso, Jesus, e ela chora, né, aos pés de Jesus, enfim, seca com seus cabelos, e aí aquela mulher, ela simplesmente, o Simão diz assim, nossa, se ele soubesse quem ela é, não deixaria que a tocasse. E Jesus responde, nossa, Simão, eu vim na tua casa, você não me recebeu como deveria, porque o costume judeu qual era? Era ungir a cabeça, era ter alguém para lavar os pés por conta da sujeira, enfim, as pessoas usavam sandálias ou descalço. No caso, era dar atenção e honra. E aquela mulher deu atenção e honra àquele homem, a Jesus, no caso, né? E o anfitrião não deu. Então, eu entendo que o Senhor sempre vai ter perdão e graça para as nossas vidas. O que a gente não pode é confundir isso com uma vida qualquer. Eu penso que se não há reconciliação, se não há possibilidade nenhuma de voltar ao relacionamento, de voltar à vida dois, de voltar a ter isso, deixar a pessoa sob um jugo uma vida inteira, mesmo ela sabendo das consequências que ela tomou, eu entendo que é muito complicado. Ao mesmo tempo, eu particularmente acabo pensando da seguinte forma, que uma pessoa que ela acaba se separando, e ela volta a se casar com outra pessoa, independente do erro que tenha acontecido, seja por culpa dela ou de outrem. Eu entendo que talvez algumas consequências ela terá para toda uma vida, para toda uma história. Foi o que aconteceu com o povo gibeonita, no caso, o povo de Israel. O que aconteceu com eles? Quem fez a aliança lá quando Josué ia entrar na Terra Prometida? O que aconteceu? O povo gibeonita sabia que a nação de Israel iria entrar e estava matando todos os povos conforme a ordem de Deus. O povo gibeonita se fez um povo viajante e fez uma aliança com o povo de Israel. Josué perguntou para Deus? Não. Só que Josué fez a aliança. Vem então a época dos juízes, vem então a época dos reis, chega então o rei Saul. O rei Saul ele mata o povo gibeonita, mata pessoas gibeonitas. Entre o tempo em que Davi é ungido até Davi se tornar rei de todo Israel foram 22 anos, 20 anos aproximadamente. Quando Davi se torna rei, o povo começa a ter uma necessidade de fome. Quando Davi consulta a Deus, Deus diz, é por conta da quebra de aliança com o povo gibeonita. Quem quebrou a aliança não foi Davi, quem quebrou a aliança não foram os juízes, quem quebrou a aliança na época dos juízes não foi os profetas, quem quebrou a aliança foi Saul. Quem consertar a aliança foi Davi. Quem fez a aliança foi Josué, quem quebrou foi Saul, quem precisou consertá-la foi Davi. E o detalhe do conserto é que não foi nem prata e nem ouro. Foi o quê? Foi 7 descendentes da casa de Saul para serem mortos e enforcados. A única coisa que Davi fez foi não escolher pessoas descendentes da linhagem de Jonatas, que era o seu amigo, a pessoa com quem ele tinha um bom relacionamento, no caso. Então, o que a gente observa? Toda quebra de aliança vai ter consequências. E as consequências que virão, só a quebra vai dizer, e às vezes a pessoa pode até estragar o ministério, algo que ela poderia viver realmente com Deus, e que ela vai acabar não vivendo em virtude de uma quebra de aliança que ela acabou proporcionando. Então, eu entendo que perdão sempre vai haver.
porque Deus ele nos perdoa, nos coroa de graça e compaixão. Mas que a gente possa ter muita clareza daquilo que você está tomando de decisão, sabendo ainda que muito possivelmente a gente possa não viver não viver mais aquilo que Deus teria proporcionado para as nossas vidas. Legal, então a sua opinião, né, a sua clareza diz que realmente não há condenação de Cristo, mas há uma consequência pela uma escolha. Isso é uma consequência. É como uma pessoa que comete um crime. Ela Jesus perdoa? Claro. O ladrão ao lado dele na cruz foi perdoado. Pedro tentou se defender Jesus cortando a orelha de Malco lá no Getsemane, enquanto Jesus era entregue. Jesus vai perdoar, no caso. Eu faço uma comparação entre Pedro e Judas. Se Judas tivesse, ao invés de ter com os fariseus, porque haviam, enfim, influenciado ele de alguma forma para vender Jesus, se ele tivesse ido até Cristo, será que ele não teria sido perdoado? Certamente. Jesus perdoa, porque ele nos ama. Só que isso não significa que não custou nada, mas significa que é de graça, mas que custou tudo, a vida de Cristo por nós, né? Então é isso. Legal. Boa explicação. Boa clareza. Obrigado pela sua sabedoria. Outra aqui. Filhos fora do casamento. Eu sou um filho bastardo, eu sei o quanto isso é ruim, no caso. Eu nasci em 85, em janeiro de 85, e o meu pai teve um primeiro casamento, e esse primeiro casamento dele teve 3 filhas. E a filha dele mais nova, no caso, que seria imediatamente mais velha a mim, quando ela estava no 7º mês de gestação no ventre da sua mãe, eu fui gerado pelos meus pais. Então, você ser gerado com um filho bastardo, isso traz consequências. Quais são as consequências? Rejeição, aceitação, dificuldade, às vezes, de relacionamento, dificuldade, às vezes, de se afirmar, dificuldade, às vezes, de poder viver uma paternidade sadia. E olha que, graças a Deus, eu tenho um excelente relacionamento com o meu pai. Porém, a probabilidade de um relacionamento como este ser afetado ela é muito grande. Então, o que eu fiz? Para ser até falando um pouco sobre isso. Eu fui ter aos 33 anos, ou seja, somente há 2 anos atrás, já pastor há 8 anos, que eu fui ter o entendimento de ser um filho bastardo, de ser um filho fora do casamento. Mesmo com meus pais casados, tá? Meus pais moram juntos, são casados até hoje. E o que nós fizemos? Eu e meus irmãos, né? Nós fomos até os nossos pais, colocamos eles na nossa frente e dissemos: pai, a gente quer liberar perdão sobre vocês. Eles olharam para nós, mas por quê? Assim, porque por mais que vocês não saibam, talvez vocês nem se deem conta. Eu sei que Satanás acusa vocês. Eu tenho certeza que Satanás acusa vocês de vocês terem tido relação sexual antes do casamento, de vocês terem ter tido filhos fora do casamento. Hoje vocês estão casados, são abençoados, Deus cuida de vocês, guarda vocês, mas infelizmente essa vida de ter tido filhos fora do casamento, ela é algo muito delicado. Então que a gente possa tomar esse cuidado, assim, tem que aceitar, tem que receber. Abraão é um exemplo, foi ter um filho com Agar, a escrava de Sara, e Ismael nasceu, e toda a questão palestina que a gente sabe até hoje começou lá atrás. No caso, tantos outros homens na história, tantos outros filhos na história que foram gerados desta forma. Eu olho para a vida de Davi, por exemplo. Davi, ele era o filho caçula. O filho caçula é o filho da virilidade de um homem. E ele era o único que estava trabalhando naquele dia, cuidando do pastoreio das ovelhas de seu pai. O que isso me traz na minha concepção? Certamente Davi, muito possivelmente, não é certamente, mas possivelmente, a Bíblia não fala isso, mas é uma interpretação que eu faço, que há uma probabilidade de Davi ser um filho bastardo. Porque sendo filho da virilidade de um homem, em sua velhice, sendo ele o caçula, e não ser bem quisto pelo seu pai, pelos seus irmãos, a ponto dele estar trabalhando, os irmãos não. Então isso mostra para mim que muito provavelmente ele era um filho fora de um casamento, no caso. Então o filho fora do casamento vai gerar consequências para esses pais, né? Para essa criança também. Legal. Hoje a gente vê, né, como a gente já falou aqui várias vezes, o maior problema é que é a comunicação. E
com todas as explicações que você me deu aqui, as perguntas que foram bem esclarecidas, eu tinha anotado aqui, na verdade eu passei pelo Coríntios, aqui 1 Coríntios 1, né, e falei que ele queria falar sobre a sexualidade condenada, a gente já conversou sobre isso, a separação, a virgindade e o pecado, né, que já vem antes, a questão ali. Sobre a virgindade, Ivonei, o que que tu tem a dizer sobre isso aí? Eu Porque, querendo ou não, eu já fui jovem. Eu já escutei várias piadinhas sobre isso. Né? Várias piadinhas, virgem, não sei o quê. Tanto, imagina as meninas, né? Porque assim, ó, isso gera também um abuso, né? Porque os rapazes acabam se levando vantagem de um sentimento de uma menina. Não sabemos o qual. Às vezes, como você falou, vários casamentos são tem aquele, o básico casamento acontece por querer buscar uma válvula de escape. Então a gente não sabe o que a criança, o jovem teve na sua adolescência, né? Ou tanto menino, tanta menina. Então acaba sendo um abuso, né? Às vezes o rapaz mais velho acaba usando as meninas, se tu me ama mesmo, então tu vai ter que se deitar comigo. Então tu acaba sendo um abuso, né? E acaba perdendo a virgindade. E o que que tu tem a falar sobre isso aí, né? Nessa era que a gente está, no século XXI, dentro dos jovens casais e dentro da juventude, né? eu sempre, quando eu ministro, principalmente nos noivos, ou eu nos jovens, quando eu prego aqui com a nossa juventude, eu sempre digo para eles o seguinte: não olhe para o sexo como algo errado, como algo sujo. Porque quando Deus fez Adão e Eva, ele não chamou Satanás e disse assim: "Ô Satanás, vem cá. Eu estou com dúvida no que eu faço aqui na região pubiana de Adão e Eva, dos dois." Deus não fez isso. Foi Deus que fez o sexo. Foi Deus que criou. Foi Deus que fez, que proporcionou isso. Só que Deus fez isso para ser proporcionado, usufruído, gozado, enfim, dentro de um casamento, dentro de uma vida, de um relacionamento conjugal e afetivo, né? Dentro de um relacionamento de casamento. O grande problema é que o mundo ele perverteu o sexo, ele perverteu essa sexualidade, ele tornou algo comum, algo banal, né? E, ao mesmo tempo, tornou os homens o camarada mais viril que possa existir. O camarada, ele é sempre o bom, ele é o cara que tem que pegar todo mundo, coisa parecida, enquanto a mulher, não. A mulher, ela tem que ser aquela coisa mais requintada, só que, ao mesmo tempo, a gente criou vários problemas nessa sociedade, né? Então, o que que a gente tem, o que que nós sempre aconselhamos para as pessoas, enfim, para os jovens, assim como o sexo é dentro do casamento, logo vai haver a questão da virgindade, ela ser perdida, enfim, dentro do casamento. No século XXI, vocês estão rindo, achando que vocês estão vivendo. Como eu disse, a Bíblia não mudou. O casamento ele foi feito como uma instituição criada especificamente por Deus para que o casal viva intensamente, inteiramente aquilo pela graça de Deus em sua vida. Então, perder a virgindade, perder isso, o grande problema é que eu estou formando uma aliança com aquela pessoa. Eu estou formando um laço de alma com aquela pessoa. Uma das coisas que eu ministro no curso de noivos é o seguinte: nem todo laço de alma é fruto de uma relação sexual, mas toda relação sexual gera um laço de alma. O que é um laço de alma? É quando eu fico preso a alguma pessoa. Eu vou ficar sempre preso a alguém, vou ficar preso nela de alguma forma, porque o sexo vai levar a isso, a questão sexual vai levar a isso. Então, o grande problema é esse. É um desafio nos nossos dias, porque a gente vive dias em que toda a sexualidade ela está sendo distorcida e pervertida de alguma forma. Só que o mundo, eu li uma frase do Chris Vallotton no sábado que eu estava pregando e o livro dele eu achei muito bacana. E diz assim, ó, que o mundo ele perverteu o sexo, a religião culpa o sexo como grande problema, só que o reino celebra. Então, Deus, quando ele fez algo para ser celebrado mesmo dentro de um casamento. Por isso que eu interpreto que você viver a sua virgindade até o seu casamento é o ideal, é o correto, é o que Deus espera de cada um de nós. É possível? Sim, é possível. Minha esposa casou assim. Eu não casei. Como tu mesmo falou no começo da tua situação particular. Só que é possível. Eu vejo casais que eu tenho feito celebração de casamentos, eles têm vivido isso. Como eu já vi casais que chegaram na igreja sem conhecer a Cristo. E claro que sabiam de alguma forma, mas quando entenderam, através de um aconselhamento pastoral, através de uma orientação de um líder, olha, não é o ideal, vocês devem procurar isso, 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 daquele dia em diante se mantiveram puros até o casamento. No caso, é fácil? Não, não é fácil.
Por isso que eu torno a dizer aquela questão que eu falei lá no começo. Namoro de uma pessoa tem que ser um namoro que vislumbra um casamento, mas que é um namoro broxante, ou seja, bastante luz acesa, a vovó na sala, o sobrinho, o irmãozinho para incomodar do lado. Para quê? Para não nos levar a cair em tentação. Então, é o plano de Deus, é aquilo que Deus espera que a gente projete e viva verdadeiramente. Até quando você falou ali que realmente o sexo, né, é uma aliança de sangue, né, e por causa e a relação da alma, ligação de alma, né, Laço de e alma, a laço gente, de alma. laço de alma. Isso. É tão a gente, como você falou, o mundo ele inverteu o sexo, mas ele é tão interessante porque, tipo assim, se eu me deito com uma pessoa hoje, eu não sei o que ela tem, Sim. espiritualmente falando. Não, não. Pode ter várias feridas, várias complicações. E às vezes eu termino com aquela pessoa, vou me casar com outro, ter um relacionamento com outro, tenho atitudes, eu não sei por que eu tenho aquela atitude, mas é porque foi aquela transferência da alma, né? É isso? Eu vejo por conta da ligação. Por exemplo, eu lembro que teve uma vez, faz alguns anos isso, foi em 2012 aproximadamente, faz tempo, fui visitar um parente, um tio. E daí, meu tio não estava em casa, só estava minha tia, e no caso, o meu tio mesmo é ele, né? E aí nessa conversa, tudo a minha tia disse: "Ô, tia, tá tudo bem? Como é que vocês estão?" E tal. Não, tá legal, teu tio anda fazendo as besteiras, assim, e tal, tal, tal. Eu disse: "Tá, como assim?" "Não, ele estava andando esse dia na internet, no Facebook, papapá." E aí lá pelas tantas, ele olha e diz assim: "Ah, porque fulana de tal que foi a namorada da minha vida." Aí, nossa, um cara casado já há 15 anos. Então, assim, ainda estava preso numa raiz de um laço de alma que tinha sido formado lá atrás. Então, o que é esse laço de alma que a gente fala? Você acaba tendo uma ligação com outra pessoa e você não acaba estando livre para viver a sua vida. Porque, inevitavelmente, você está formando laços com outras pessoas. E esse laço é um problema, porque isso vai gerar consequências futuras dentro de um relacionamento. É o que a gente sempre trata, dentro do curso de noivos mesmo, né? O que a gente precisa, o que o casal tem que fazer? Não é voltar lá no ex-namorado, na ex-namorada, e dizer: "Eu quero pedir perdão e você me perdoar." Não, não é nada disso. Mas tem um pastor, tem um líder para você poder confessar, para você alcançar cura, alcançar ser sarado, para você realmente viver aquilo que Deus espera que você viva. Porque o grande problema é que a gente sempre vai ficar, vou tornar aquela frase que eu falei anteriormente, sempre ser acusado por Satanás em relação àquilo que a gente vai estar vivendo. Lembrando que Deus, ele, para fazer Eva, ele só levou uma costela, não foi várias, né? Eu não tenho vídeo disso ainda, vou colocar no meu repertório. Que vai ser, cada Eva tem sua costela, então não tem adianta ficar procurando. Uma hora vai achar a costela certa, É a costela perdida, né? a costela perdida. Mas, Gastor, é isso aí. Pelo relógio que eu tô vendo aqui, ó, gigante atrás de mim, 11h30, passamos meia horinha, né? Mas peço perdão para nossa pastora Chay, já o maridão tá em casa. Quero te agradecer. A galera do Justificados agradece por ter aceito o convite, né, por ter trazido essa clareza. Os dias de hoje a gente só quer trazer clareza de alguns assuntos. A gente já falou vários assuntos aqui, vamos abordar também outros assuntos aí no decorrer do mês e do ano. Agradecer a sua disponibilidade, né? Eu sei que você deve estar cansado, porque eu conheço particularmente a sua vida, não é fácil, é corrida, né? Tem várias responsabilidades, tem esposa, tem filhos, né? Lindos filhos, graças à pastora Chay. E Deus, assim, ó, muito obrigado mesmo, assim, cara, muito obrigado. Que Deus venha, eu oro para que Deus venha abençoar você, abençoar a sua esposa, a sua casa, a sua família, que Deus venha te dar bastante mansidão, porque o ministério que você exerce precisa ter uma mansidão, sabedoria, porque querendo ou não, o projeto, o ministério de Deus é a família, então é como se Deus tivesse dado uma chave do céu para você, se você abrindo portas realmente da prosperidade, né? A prosperidade não é só o dinheiro, né? A gente fala que a prosperidade é uma vida com saúde, uma vida com paz e realmente uma família em sucesso, né? Então, realmente, você tem a chave do céu em sua mão. Então, eu oro para que Deus sempre te capacite, guarde o seu caminho, o teu, da sua família, né? E a gente agradece, né? Eu queria te pedir aí, antes da gente encerrar nossa live,
deixar uma palavrinha aí para a galera que está nos assistindo, principalmente deve ter bastante jovens que devem ter ficado vermelho, brabo, mas eu também ficava, mas como você falou, a gente tem que aprender com os erros e com os erros a gente ser melhor, né? Então, e realmente ninguém gosta de ser confrontado, mas realmente o confronto ele faz bem, né? Porque o confronto ele te liberta às vezes de cativeiro, que você está preso, de olhos vendados, te ajuda a enxergar, né? E realmente é um relacionamento com Deus que vai te fazer isso. O aconselhamento ele é uma flecha e né? Ela é flecha na mão do arqueiro. O arqueiro é Jesus Cristo, então tem que ter um relacionamento com ele, né? Então que você possa deixar uma palavrinha aí para a galera e também encerrar com a oração, pode ser? Pode ser? Vamos lá. Dizer Com você. Dizer muito obrigado, agradecer pela oportunidade, pelo privilégio. Confesso que dá um pouco de nervosismo, não sou muito adepto a câmeras, no caso, no dia a dia, né? Tem algumas pessoas aqui que foram muito carinhosas com a gente, agradecer a paciência de terem nos ouvido, e agradecer que realmente Deus possa abençoar cada pessoa, abençoar a tua vida, Maninho. Eu sei também dos teus sonhos, dos teus desafios, aquilo que tens projetado, e uma coisa que eu sempre falo para ti, tu é um cara que tu olha, a gente chega para ti e tu sempre procura de alguma forma ajudar as pessoas, independente do que ela tenha, até mesmo possa ter te feito. Então que Deus possa também te abençoar e possa, de forma muito intensa, a presença de Deus possa cada vez ser mais intensa na tua vida, naquilo que tu tens projetado e sonhado diante de Deus. Mas é isso aí, cara. Obrigado, tá, pelo carinho. Obrigado, sabes que tens o meu telefone particular, né? E precisar é só passar um fio. E faz uma oração para nós aí, pastor, encerrando. Vamos lá. Pai, nós te damos graças. Oramos porque cremos que o Senhor nos ouve, porque somos teus filhos. Cremos, ó Deus, no teu propósito em nossas vidas. Cremos, Pai, na tua graça sobre nós. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe os teus filhos e nos sejamos abençoados e agraciados pelo Senhor. Cada pessoa que esteve conosco, Pai, nesta transmissão, nesta live, ó Deus, que seja abençoado ricamente. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe. Pedimos cura, pedimos graça, ó Deus, sobre as pessoas que amamos, sobre aqueles, ó Pai, que intercedemos neste momento, crendo, ó Pai, no poder do milagre, no poder do Senhor, no poder sobrenatural sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus oramos, pedimos e agradecemos. Amém. Pastor, beijão. Obrigado, cuidado, né? Fica com Deus. Abraço. Um abraço. Beijão. Valeu. Valeu. E é isso aí, pessoal. Hoje encerramos mais uma live com o pastor Ivonei, pastor da igreja Reviver aqui de Itajaí, com o Ministério de Casais. O tema hoje foi Jovens Casais, foi um tema bem legal, um bate-papo aqui. Realmente aprendi bastante. Estamos aí. Deus abençoe. Até a próxima.